O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E o tema de hoje é Ore em Línguas. Serão 11 tópicos onde vou tratar desse assunto com base bíblica, evidentemente. Vou começar com uma breve introdução e vou terminar também com uma breve conclusão sobre o assunto. Então, os 11 tópicos que serão abordados são os seguintes: promessa de Jesus aos seus seguidores, fato histórico do batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas, uso particular do dom de línguas, benefícios para o cristão que ora em línguas, outras evidências do batismo com o Espírito Santo, a importância de orar em línguas, dons de línguas, um sinal para os não cristãos, a gratidão de Paulo pelo dom de línguas, o Espírito Santo falando através do dom de línguas, falar a língua dos anjos, dom de línguas cessará. Introdução ao tema. A palavra grega para língua é glosa, termo para se referir à língua como um órgão do corpo. Dependendo do contexto bíblico, essa palavra pode significar: primeiro, idioma; segundo, a habilidade de falar em si; terceiro, a habilidade de falar idiomas desconhecidos; quarto, a habilidade de falar idiomas sob êxtase; e quinto, a habilidade de falar idiomas humanos ou angelicais. Promessa de Jesus aos seus seguidores. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. O dom de línguas é uma promessa feita por Jesus aos seus seguidores. E não é algo limitado para a era apostólica ou a era da igreja primitiva, como ensinam alguns por aí. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Mas para que o dom de língua seja ativado, é necessário ser revestido de poder. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 ao 5, está escrito: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Olha só que interessante, que sensacional. Jesus chama esse revestimento de poder de batismo com Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22 está escrito: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Uma coisa muito importante que temos que considerar aqui é que a habitação do Espírito Santo após a conversão não é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo. São coisas distintas. Não se deve confundir a habitação do Espírito Santo após a conversão com o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder que pode ocorrer tanto na conversão ou bem depois da conversão. Então são coisas diferentes e não são coisas iguais como ensinam alguns por aí. Principalmente os incrédulos que acreditam que os dons espirituais, especialmente o de línguas, era só para a era apostólica. E isso sabemos que não tem base bíblica nenhuma, não tem fundamento bíblico, é apenas um pensamento de pessoas que não acreditam no poder de Deus. Essa que é a realidade, são pessoas incrédulas. Fato histórico do batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Primeira parte: cristãos judeus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 5, está escrito: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente,
veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Quando a igreja primitiva, composta somente por judeus, estava reunida, a promessa se cumpriu e todos foram batizados com o Espírito Santo. E a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo foi falar em línguas que aqueles crentes desconheciam. Contudo, os judeus que viviam em outros países e os estrangeiros que estavam no local, no evento de Pentecostes, ouviram os idiomas de seus países sendo falado pela igreja primitiva. Segunda parte, cristãos gentios. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44 ao 47, diz: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Portanto, a partir do conhecimento e da fé no Evangelho, o Espírito Santo é derramado, envolvendo todo o ser dos crentes. E novamente na história de Atos, o dom de línguas se manifesta como primeira evidência do batismo com Espírito Santo, mas só que agora sobre os não-judeus, que Pedro estava visitando. A ideia do Espírito Santo descer e ser derramado sobre o crente remete à ideia do crente sendo banhado ou ungido com o Espírito Santo, como um sacerdote era ungido com óleo para a consagração e o serviço especial para Deus. Uso particular do dom de línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, está escrito: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Quando o crente fala em línguas de forma particular, ele só fala com Deus. Quando o dom de línguas é usado de forma particular pelo crente, ele fala mistérios, coisas ocultas ou desconhecidas, até mesmo do próprio crente que está falando, de modo que só Deus entende. Quem ora em línguas, ora num nível que vai além da própria razão, além do intelecto, além da nossa capacidade intelectual. Benefícios para o cristão que ora em línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 diz: quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. O objetivo do crente falar em língua de forma particular é a sua edificação própria. Então, no que consiste essa edificação? Primeiro, ora de forma perfeita a Deus. Segundo, santificação. Reduz os desejos pecaminosos, aumenta a capacidade de não pecar. Terceiro, aumenta a compreensão espiritual. Quarto, aumenta o discernimento espiritual. Quinto, aumenta a sensibilidade espiritual. Sexto, aumenta a vontade e o zelo de servir a Deus. Sétimo, crescimento e desenvolvimento espiritual mais rápido. Oitavo, abre a porta para os outros dons espirituais. E nono, traz refrigério, consolo, alegria, paz e confiança em abundância na alma do crente. Outras evidências do batismo com o Espírito Santo.
Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 diz: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas, e há outro ainda interpretação de línguas. O dom de línguas não é o critério definitivo para indicar o batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo pode ser manifesto através de outros dons também, de outros dons espirituais. Contudo, o dom de línguas é a evidência principal do batismo com o Espírito Santo. A importância de orar em línguas. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 diz: pois, se oro em língua, meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. O objetivo de orar em línguas de forma particular é somente espiritual. Orar em línguas de forma particular excede o entendimento humano. Quem ora em línguas ora de forma perfeita, pois o conteúdo da oração, mesmo sendo desconhecido, está totalmente de acordo com a vontade de Deus. Quem ora em línguas faz uma oração perfeita a Deus, mesmo desconhecendo seu conteúdo. Dons de línguas, um sinal para os não cristãos. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 21 ao 22, está escrito: pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas, mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, e não para os descrentes. O dom de línguas, sem o dom de interpretação de línguas, só edifica aquele que fala em línguas, mesmo que ele não entenda o que está falando. O dom de línguas só pode ser usado em público se o dom de interpretação de línguas estiver presente. Isso evita trazer confusão sobre os descrentes que venham participar de um culto a Deus na igreja, já que eles não vão entender nada se todo mundo na igreja começar a falar em línguas. Por isso, Paulo diz que em público é melhor o dom de profecia, isto é, falar a palavra de Deus num idioma que o descrente entenda, para que o mesmo seja evangelizado adequadamente. Por outro lado, o dom de línguas serve de sinal, isto é, uma espécie de alerta para os descrentes, quando eles ouvem algum cristão falando em línguas. Só para lembrar o que aconteceu com os descrentes no evento de Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A manifestação do Espírito Santo na forma de línguas chamou a atenção dos descrentes no lugar do evento de Pentecostes, permitindo que depois Pedro evangelizasse aqueles descrentes no evento de Pentecostes. Portanto, aquela situação serviu de sinal para as pessoas que ouviam a igreja primitiva falando em línguas. Paulo usa Isaías capítulo 28, versículo 11, para mostrar seu duplo cumprimento, tanto no contexto imediato do juízo de Deus sobre Israel, quanto na atualidade da manifestação do Espírito Santo na igreja. Eis dois exemplos. Primeiro, no contexto imediato, Deus usou a nação da Assíria para punir o povo de Israel, que no momento do ataque assírio, ouviram o idioma assírio, que era estranho ou desconhecido para o povo de Israel. E isso serviria como um sinal de juízo de Deus contra o povo de Israel. Então Israel entenderia bem que era o cumprimento do juízo que Deus havia falado através do profeta Isaías. O segundo exemplo. No evento de Pentecostes em diante, os judeus rebeldes e também os descrentes ouviram os cristãos falando em línguas estranhas, que serviria de sinal para eles da presença do reino de Deus através da igreja, de modo que isso prevalece até o dia de hoje. Tem muitos crentes, ou até crentes genuínos, mas que não acreditam no batismo com o Espírito Santo e na atualidade dos dons, que, de fato, quando vê um crente falando em línguas, eles duvidam,
zombam ou então dizem que são hereges. A semelhança do que aconteceu lá no evento de Pentecostes. Mas a gente sabemos que o dom de línguas é bíblico, é uma promessa do Senhor Jesus. A gratidão de Paulo pelo dom de línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, está escrito: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Olha só que interessante. Paulo afirma que fazia largo uso do dom de línguas, em caráter particular, uma vez que o próprio apóstolo Paulo ensina sobre os benefícios de orar e falar em línguas de forma particular, como já foi visto até aqui. O Espírito Santo falando através do dom de línguas. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que detalhe interessante. Devido à limitação e à ignorância humana do crente na hora de orar, o Espírito Santo intercede em seu favor através do dom de línguas. Olha só que detalhe interessante. Devido à limitação e ignorância humana do crente na hora de orar, o Espírito Santo intercede em seu favor através do dom de línguas, com sons inexprimíveis. Falar a língua dos anjos. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, está escrito: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Um detalhe muito importante. Paulo mostra a possibilidade do cristão falar não somente qualquer idioma humano, mas também o idioma dos anjos. Paulo revela que os anjos também têm um ou mais idiomas próprios da sua espécie. Dom de línguas cessará. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 ao 10, está escrito: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Portanto, os dons servem para a nossa edificação devido às fraquezas, às nossas fraquezas e limitações físicas, emocionais e espirituais. Quando Jesus voltar, evidentemente não haverá mais necessidade dos dons, como o dom de línguas, que visa renovar e fortalecer o crente espiritual e fisicamente, além de aprofundar o seu relacionamento com Deus. Quando Jesus voltar, seremos transformados e glorificados num estado de perfeição física e mental, de modo que não teremos mais fraquezas na mente e no corpo. Portanto, enquanto Jesus não voltar, o dom de línguas, como os demais dons, são essenciais para a edificação particular de cada crente, além de torná-lo mais útil e mais eficiente para o reino de Deus. A conclusão desse estudo é a seguinte: o cristão que não é batizado com o Espírito Santo está incompleto. O cristão que não é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas é espiritualmente fraco. O cristão que é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas tem relacionamento mais profundo e mais íntimo com Deus, poder, coragem, fé e ousadia sobrenatural, portas abertas para outros dons espirituais, autoridade espiritual mais elevada, crescimento espiritual e ministerial mais rápido, ministério mais poderoso e frutífero, mais resistência à tentação, mais inclinação à santificação, santificação mais eficiente, ou seja, não fica preso em práticas pecaminosas. Se você quiser ter um ministério mais poderoso e frutífero, busque o batismo com o Espírito Santo e busque o dom de línguas. Se você quer tuas orações respondidas mais rápidas, busque o batismo com o Espírito Santo e ore em línguas. Está com problemas espirituais e psicológicos?
busque o batismo com o Espírito Santo e ore em línguas todos os dias. E você ficará imune à depressão, à síndrome do pânico e aos ataques do diabo e seus demônios. Se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas todos os dias e você verá a diferença no teu relacionamento com Deus, com as pessoas e com este mundo. Você vai começar a viver e ter experiências sobrenaturais poderosas em Deus. Quem fala em línguas adora e ora a Deus de uma forma que vai além do intelecto e capacidade humana. Quem fala em línguas adora e ora a Deus de forma espiritual, de forma sobrenatural. Você fará a diferença, você será a diferença onde quer que você esteja, se você orar em línguas todos os dias. Eu recomendo, se você não é batizado, revestido de poder pelo Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo com intensidade, com desejo, com fé. E, por fim, peça a Deus para te dar o dom de línguas. Porque através desse dom, Deus vai dar muitas, mas muitas vitórias na tua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau!